Boa noite a todos e a todas. Estamos entrando aí para fazer a nossa live sobre práticas devocionais. Hoje nós vamos conversar sobre a prática do desabafo e o convidado é o pastor Neudinho lá do Ceará. Vamos aguardar ele entrar aí. Semana passada. Olá, Eliana. Boa tarde, boa noite. Essa virada do dia. Está me ouvindo? Consegue me ouvir bem? Se puder me dar um retorno aí, um sim, um não. O Neudinho já entrou, já vou chamar ele aqui. Já vou mandar o convite para ele, para a gente aproveitar ao máximo. E aí, meu irmão André? Tudo bem? Tudo bem? E você? Como é que estão as coisas aí no Ceará? Rapaz, aqui estamos na mesma toada, talvez daí, né? Como é que tá a família? Tá bem? Isolados e tomando cuidado contra o vírus, Certo. mas estamos confiantes que vai passar, né? Na capital já está bem melhor, só nos interiores é que está meio complicado, mas nós vamos superar. Tá bem, tudo em paz, graças a Deus. Que bom. Primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é sempre complicada, principalmente Não, nessa virada do dia aí, da tarde para a noite, né? Mas eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar com a gente. Nós, como eu falei com você, nós temos trabalhado, começamos nessa caminhada nas práticas devocionais e hoje nós vamos conversar sobre a prática do desabafo. E eu quero, normalmente a gente faz assim, a gente faz essa live, depois grava, fica no IGTV da igreja e depois a gente disponibiliza para aqueles irmãos que não têm acesso diretamente agora ou rever depois, né? Então, tranquilo. eu quero começar orando, né? Já para a gente aproveitar ao máximo. E aí já passo a palavra para você, e aí vamos conversando sobre essa disciplina espiritual da prática do desabafo. Vamos orar? Tranquilo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse belo dia que o Senhor fez para nós, te agradecemos pelo teu cuidado com a nossa vida, pela tua bondade que anda de mãos dadas com cada um de nós, te agradecemos porque o teu amor é maravilhoso, nos alcançou, nos tirou do lamaçal de pecado, de trevas, e nos trouxe para a maravilhosa luz. Nesse instante, queremos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse tempo aqui, seja um tempo edificante para o nosso coração, e que essas práticas que temos revisitados possa ser um desafio para o nosso coração, um renovo para a nossa alma, para continuarmos te servindo, te amando, e assim fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Muito obrigado pela vida do Neudinho, da sua família. Continua abençoando o teu servo e que esse tempo aqui seja um tempo abençoador para nós e para quem entrar aqui nessa live. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos agradecidos. Amém. 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 Maravilha. André, eu queria começar lendo o Salmo 102, alguns versículos do Salmo 102. E aí nós vamos iniciar com esse salmo, só a parte inicial. Diz assim: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar, dar-te pressa em acudir-me. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem. Os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Até me esqueço de comer o meu pão. Os meus ossos já se me apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como o pelicano do deserto, como a coruja das ruínas. Não durmo, eu sou como o passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furioso contra mim,
praguejam como o meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrimas a minha bebida, por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. Como a sombra que declina, assim os meus dias eu me vou secando como a erva. Tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome, de geração em geração. Amém. Esse salmo é interessante que o título dele é a oração do aflito que desfalecido derrama o seu queixume perante o Senhor. A verdade é, ele está desabafando, ele está derramando a sua alma diante do Senhor. Então a proposta nossa, a proposta que nos foi passada, nós vamos conversar aqui, é sobre uma das práticas espirituais, uma das disciplinas espirituais, e que nos ajuda a viver e a sobreviver nesse mundo, é a prática do desabafo. Então é interessante, porque na nossa pesquisa a gente percebe que tem muita gente que confunde e acha que desabafo beira a pecado, beira a uma certa ousadia, né? Falar contra Deus, né? Seria isso, né? Falar com Deus nesse tom. Mas aí é interessante, a gente percebe não só nos Salmos, né? Em várias passagens na Bíblia, desde na época dos reis, passando pelos profetas, e aí o próprio exemplo de Jesus, quando chamou os 2 discípulos, os 3 discípulos, né? Mas os mais chegados, e foi para um lugar para orar no Getsêmani, e ele disse para eles: a minha alma está profundamente triste até a morte. E ele, diante de Deus, a Bíblia diz que ele foi sincero: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E aí a ideia é que nós, como seres humanos, né, temos um Pai no céu, Pai nosso que está nos céus. E Jesus disse que quando a gente for orar, a gente deve entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar em secreto com o nosso Pai. E é lógico que o desabafo, ele pode estar dentro da oração, lógico, pode estar atrelado à oração, mas você pode simplesmente desabafar, né, com seu Pai, né? Eu lembro dos tempos áureos do nosso Caio Fábio. O Caio Fábio escreveu até alguma série de livros chamado No Divã de Deus. Não sei se você lembra. Lembro. Daquela série de Caio Fábio, quando ele estava ainda, né, militando na Igreja Presbiteriana, que ele tinha programa Verdade e Vida, tinha toda aquela atuação na igreja. Ele era muito atuante. E eu lembro que quando um dia eu li um desses salmos que ele comentou, eu até fiquei surpreso, porque eu não sabia da possibilidade da gente entrar na presença de Deus e ter Deus como um pai, um psicólogo, onde a gente só derrama a nossa alma, onde a gente fala do que está sentindo e Deus escuta com interesse, Deus escuta com graça, Deus escuta com misericórdia, Deus se importa e Deus nos entende. E Deus nos entende sem nos censurar. Essa é a ideia, né? É lógico que a prática do desabafo, você pode também, nós vamos conversar sobre isso, a importância às vezes de ter até um amigo para você compartilhar, né? Para você ter uma prestação de conta, mas principalmente abrir o coração, né? No sentido de contar para o seu amigo, compartilhar com o seu amigo também o que a sua alma está passando. Você pode fazer isso também escrevendo num diário, né? Desabafando num papel e colocando tudo que está sentindo. Mas a ideia aqui principal é a gente ir à presença do Senhor, como esse salmista, né? Que compartilha com Deus o que está sentindo a sua alma. Então, no roteiro aqui da nossa conversa, a primeira coisa que eu coloquei, né, é que nós não podemos confundir
desabafo, a prática do desabafo com a murmuração. Né? Interessante. Porque pode ser que algumas pessoas achem que é a mesma coisa, ou até nem desabafam, ou não praticam essa disciplina espiritual, ou esse meio que o Senhor estabeleceu, ou esta possibilidade, com medo de estar murmurando. Então é muito importante a gente definir isso, né? Em duas frases, só duas frases fica fixado na cabeça. Né? Primeiro é que murmurar é falar contra Deus. Uhum. Né? E desabafar é falar a Deus do que está no seu coração. Então é diferente. Né? A atitude que está por trás da murmuração é a rebelião, é a revolta. É a altivez do homem que se acha merecedor ou entra em disputa com o Criador. E quer que Deus, como um menino mimado, atenda aos seus caprichos. Se Deus não atender, então ele se rebela. Enquanto que o desabafo é parte de um coração contrito, de um coração totalmente humilde, né, rendido e confiante. Então, você tem que diferenciar isso. O que está no seu coração? É lógico que quem pode medir ou quem pode conhecer a motivação do seu coração é você mesmo e Deus. Uhum. É muito importante que as pessoas que estão nos ouvindo ou que vão nos assistir, eles possam fazer essa distinção ou fazer esta análise. Né? A minha fala é contra Deus, é de rebelião, é de revolta, e isso Deus não tolera. A Bíblia diz que Deus, se queixar contra Deus é pecado, porque nós vemos na palavra ao longo da história, quantas vezes na história de Israel o Senhor se indignou porque o povo murmurou, né? E o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer todas as coisas sem murmuração, nem contenda, né? Está lá em Filipenses capítulo 4, fazer todas as coisas sem murmuração, sem contenda. Então, é importante que você, em vez de murmurar, você fale com o Senhor. Diga, Senhor, derrama a sua alma perante o Senhor. Né? Derrama a sua queixa perante o Senhor. Então, a gente vê Deus claramente, por exemplo, em Êxodo capítulo 16, versículo 8, em Êxodo 17, de 2 a 7, Deus extremamente insatisfeito porque o povo murmurou. Então, a murmuração, não esqueça, é um ato de rebelião, e enquanto a prática do desabafo é um ato de contrição, de rendição, de confiança humilde na presença do Senhor. Ok? Uhum. Ok. E aí, eu queria ler, além do Salmo 102, mais 2 versículos na Bíblia, 2 textos. Eu queria deixar gravado aí para as pessoas guardarem. Um é em Salmo 62, versículo 8, que é o texto básico que até o Dr. Emer César ele usa na sua reflexão, é um dos textos básicos que ele desenvolve. Salmo 62, 8, diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Então, e o outro texto é Lamentações 2, versículo 19. Então, Lamentações de Jeremias. E aí o próprio livro, né? O livro de Lamentações já é um desabafo, né? Todo livro. Né? Todo livro é um ato de colocar para fora toda a sua dor, toda a sua angústia, toda a sua aflição. Mas no versículo 19 do capítulo 2, Jeremias diz assim: levanta-te, isso falando para a nação que está arruinada, arrasada, clama de noite, no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta ele a mão, ou as mãos, pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Então, a palavra principal no versículo é: derrama como água o coração perante o Senhor. Então,
isto é uma bênção, né? Você poder saber que Deus, Ele não nos julga, Ele não nos rejeita, e Ele não está para nos condenar ou nos castigar se nós formos sinceros, né? Se você ler Salmo 51, quando Davi vai fazer a confissão do pecado dele, depois que o profeta Natan lhe confronta, confessando o pecado de adultério, ele diz que um dos versículos-chave desse texto da sinceridade, né? Tu te agrada da sinceridade no íntimo, né? Versículo 6. Eis que te compraze na verdade no íntimo, no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Deus se agrada da sinceridade, né? Deus se agrada do nosso discurso não mascarado, né? Aquela história de tentar enganar todo mundo que estamos bem, sorrindo, né? Tudo está bem, quando muita gente usa esse tipo de artifício da máscara, né? Charles Swindoll diz isso no livro dele, Vivendo Sem Máscara. Interessante que ele diz isso, ele trata disso. De pessoas que colocam a máscara da alegria, né? Como se estivessem alegres e passando a ideia, né, da alegria. E tem até uma música interessante, né, uma poesia de Charles Chaplin que o Djavan grava, sorrir. Ele diz, sorrir quando a dor te torturar. Aí ele diz, se você sorrir, todo mundo vai supor que és feliz. Né? Se você conhece a música popular do Djavan, não sei se você já percebeu que ali é mais ou menos uma forma de uma máscara, né? Então, você sorri quando a dor te torturar. Então, não dá para você estar sorrindo quando a sua alma está arrasada, o seu coração está amargurado, o seu coração está ferido, o seu coração está ansioso, né? Então, a prática do desabafo passa por essa sinceridade do coração, ok? Passa por essa confiança de que você tem um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, que se importa com seus filhos, né? E que nos convida para estar na presença dele com o nosso coração dilatado, derramar-se perante ele, né? Então, isso é muito importante. É lógico, junta-se a isso, a uma vida de oração, que já foi tratado, se não foi, vai ser tratada a prática da oração. Tempo da meditação na palavra, né? A prática do jejum e outras disciplinas espirituais, não tem como nós não obtermos graça e força e encorajamento para continuar a jornada, né? É verdade. Por quê? Porque é importante eu também dizer outra coisa em relação a isso. Nenhum de nós, por mais crentões que sejamos, né? Estou usando crentões aqui entre aspas, porque tem muita gente que é tão crente que se acha super-homem, quase um semideus, imbatível ou durão, né? Muitas vezes se acha forte demais, mas não tem nenhum de nós que não tenha os seus dias maus. Não tem nenhum crente que não passe pelo dia da noite escura da alma, né? Não tem. Porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Jesus disse isso. Jesus disse que nós teríamos aflições. Jesus disse que nós seríamos perseguidos, nós seríamos incompreendidos muitas vezes, seríamos acusados de mentira contra nós. Então, todos nós, eu quero dizer para você que todos nós temos os nossos dias que tem sentimentos aí dentro do coração para serem expostos. E sentimentos que não são expostos, ou sentimentos que não são compartilhados, ou sentimentos que não são colocados para fora, que não são desabafados, são sentimentos que podem nos adoecer. Nos adoece. Que sentimentos são esses, né? O próprio autor do livro
ele dá alguns exemplos. Mas ali é um rol exemplificativo. Não é um rol exaustivo, isto é, não é um rol fechado, né? Mas é um rol de sentimentos. Mas qualquer sentimento que está ali sufocando, você pode compartilhar diante de Deus, como a mágoa, né? Você está magoado. Tristezas, né? Queixumes, inquietações, ansiedades, medo, qualquer coisa que esteja aí, muitas vezes, lhe sufocando. Você pode contar diante de Deus, né? Dizer para o seu pai: pai, eu estou mal, eu estou triste, eu estou ferido, eu estou decepcionado, E aí, se você desenvolver essa intimidade com Deus, se você abrir o seu coração e derramar o seu coração perante Deus, com certeza você vai ter o que os psicólogos até chamam, né, dessa catarse emocional. Você pode desafogar aí as inundações do coração, né, que você está ali sufocando, e isso é bom, né? Isso é saudável. E isso é um meio de graça, né? Então, que vocês, ou que nós possamos não ter medo de falar com Deus, porque Deus, eu já disse, Ele nos ama, Ele nos compreende e Ele nos conhece. Então, usar a máscara, nós podemos usar diante das pessoas, mas Deus conhece. Deus conhece o nosso coração, né? Então, nós precisamos confessar, não adianta a outra prática, né, da confissão. Nós precisamos, se precisar, chorar perante Ele, né? No próprio livro de Lamentações, se você prestar atenção no capítulo 3, que é o texto que mais é usado de Lamentações, né? Quero trazer à memória o que me dá esperança. A misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, se renovam todas as manhãs. Se você prestar atenção, mais na frente, o profeta Jeremias diz assim: coloque a sua face no pó. Talvez ainda haja esperança. Coloque a sua face no pó. E a ideia de colocar a face no pó, no Antigo Testamento, era um sinal total de rendição, um sinal de total dependência de Deus, de total humildade na presença de Deus. Então, é importante que você não fuja, ou não tente fugir de Deus. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o nosso coração. É lógico que é importante aqui abrir um parêntese, e aí é importante que você não deve ser imprudente, nós não devemos sermos imprudentes de abrir o nosso coração para qualquer pessoa. Nós estamos falando aqui em abrir o coração para Deus. Eu estou falando aqui da prática do desabafo na presença de Deus. Mas há a possibilidade de você ter um companheiro, alguém, ou pessoas que caminhem com você para você desabafar, para você compartilhar as suas dores. E aí é importante que você seja sábio, que nós sejamos sábios e não venhamos nos expor de forma errada, né? Ou abrir o nosso coração de forma imprudente para qualquer pessoa, né? Porque às vezes você pode acrescentar mais dores, né? Trazer mais problemas. Então tem pessoas que não sabem guardar segredo, tem pessoas que não sabem compreender o que você está dizendo, né? Tem pessoas que distorcem, né? Pode se escandalizar, tem gente que até se escandaliza, né? Eu lembro que uma vez, teve uma experiência muito interessante comigo. Foi numa vigília, lá na Betânia, né? Aquelas vigílias, eu acho que você participou de alguma, né? Sim, sim. Participei, sim. Pois é. E eu lembro que um dia, lá na vigília, teve um momento de compartilhar, de um testemunho, não lembro. E era num momento que eu estava passando uma crise, né? Um momento muito difícil, eu estava passando uma crise no casamento, um momento muito difícil, né? E nós estávamos, a Eugênia, minha esposa, estava também doente, ia fazer cirurgia, eu estava mal. Aí eu disse, aí eu abri o coração, assim, um grupo pequeno que a gente foi para orar, e eu abri o coração, pensando que ali tinha um ambiente adequado, né, de compreensão. E eu dizendo que eu estava mal, né, eu até chorei. Aí depois uma irmã ligou para mim, quando eu cheguei em casa no outro dia, interessante.
Uma irmã ligou para mim escandalizada. É interessante, na igreja tem isso, queridos, né? Às vezes as pessoas não nos veem ou não vê os irmãos como gente, como seres humanos que estão numa caminhada e que podem passar por altos e baixos, ou podem passar por momentos de aflições, de tristeza, de decepções, de tudo, né? E eu lembro que ela ligou e disse assim: pastor, eu não sabia que pastor, né? Eu não sabia que pastor passava por isso. E naquele dia eu aprendi uma lição. Eu não vou julgar a minha irmã. O que eu vou fazer é não abrir mais meu coração para qualquer pessoa, né? Para qualquer grupo. E aí foi, depois dessas experiências negativas, que hoje eu tenho pessoas com quem eu caminho, né? Com quem né? Eu louvo a Deus que eu tenho amigos com que eu abro o coração, que eu compartilho, como o pastor Rogério, que aqui por lá a gente senta para a gente almoçar, a gente conversar, né? Meu amigo Marquinhos, pastor Marcos Aurélio lá de Juazeiro hoje, né? Levi, pastor Levi e outros amigos que a gente conversa, eu compartilho tudo. Então, assim, eu confio que eles não vão me expor. Então, é importante que você tenha essa compreensão. Primeiro, que você pode se expor diante de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Então, você pode abrir o seu coração, derramar a sua alma. E você também pode encontrar alguém que você confia, que é de confiança, que você pode compartilhar, né? Com sabedoria, né? Com muita sabedoria. Então, eu queria que nós lêssemos também, André, Mateus capítulo 6, só para a gente entender um conceito que está em Mateus 6, que é essa visão de não ter medo, de não ter dúvida de que Deus, Ele não nos julga ou não nos ignora quando nós estamos precisando da sua graça, né? No capítulo 6, ele diz assim, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vês em secreto te recompensará. Então, eu não sei se vocês já pararam para pensar em dois conceitos dessa passagem. Primeiro é fechar a porta do quarto. Fechar a porta significa muito para nós, né? É um lugar onde a gente quer ficar sem ser incomodado, sem ser visto. É um lugar de intimidade, não é? Quando o casal entra no quarto e fecha a porta para ter o seu momento de intimidade, isso tem um sentido muito forte. É um momento de segredo, é um momento sagrado de intimidade. O que o texto está dizendo é, olha, Deus que te vê em secreto, Ele quer desenvolver essa intimidade com você. É intimidade. Então, muita gente tem uma relação com Deus de medo, ou de distanciamento, ou só de liturgia, sacralidade litúrgica, no sentido de ir para o templo, é um negócio quase intocável, é um negócio, sabe? Tem gente que pensa em Deus como aquele carrasco, aquele cara que está lá e que você não tem que pisar em ovos com Deus, né? Porque é tudo muito solene. É lógico, o culto é solene lá no templo, a gente sabe que tem um momento de solenidade. Mas o texto está dizendo que o que Deus quer desenvolver mesmo com seus filhos é intimidade. E só desabafa quem é íntimo. Não é verdade? Começa no quarto, começa nessa prática, né? Começa por aí, né? Começa por aí nesse ambiente. Você não vai desabafar com quem não é íntimo. A não ser que eu digo, se você quer se expor, então causar mais problemas. Então a ideia aqui é de intimidade. E o segundo conceito é que Deus vê para te recompensar, não para te condenar, não para te julgar.
Isto é, Deus recompensa a confiança, Deus recompensa a fé, Deus recompensa a sua atitude de confiar nele. E de falar com ele, para não querer ser visto pelos homens e nem querer glória dos homens. Deus nos recompensa. E talvez a maior recompensa do desabafo, da prática do desabafo, é a cura, é o alívio. Lembra que Jesus disse assim, vinde a mim todos vós, estáis cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E qual é o resultado? E encontrarei descanso para vossas almas. Não é isso que a gente lê lá em Mateus capítulo 11, a partir do 28? Não é isso? Então a ideia é que no final, ou com a prática do desabafo, você vai encontrando alívio para a sua alma. Encontrando cura para a sua alma. Encontrando descanso para essa alma aflita. Para essa alma oprimida, ou para esta alma magoada, ou para esta alma ansiosa. Não é verdade? Então, à medida que nós vamos abrindo o nosso coração para o nosso Pai, compartilhando as nossas dores, nossos sentimentos, com o nosso Pai que está no céu, com esse Pai que nos ama, o texto diz que o nosso Pai nos recompensará. Então, assim, eu tenho uma prática, por exemplo, a minha experiência é no momento que eu estou fazendo a minha caminhada, por exemplo. Na minha caminhada eu vou conversando com Deus, eu vou dizendo, Senhor... E às vezes eu vou até me colocando as minhas indignações com a política, com homens maus. Senhor, mas por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Eu digo, Senhor, o Senhor não está vendo isso não? Onde é que o Senhor está? E eu falo com Deus. E também, lógico, quando eu estou orando, mas assim, na minha caminhada diária eu vou conversando com Deus. Porque você não precisa necessariamente... Aqui a ideia do quarto, né? A gente está falando aqui a ideia do quarto, mas você não pode se bitolar só o quarto. Na sua caminhada com Deus, né? Você caminhando, você quando estiver no seu volante, no automóvel, sei lá onde você estiver, se estiver numa cachoeira, você estiver na praia. A ideia é não perca a oportunidade de ver Deus como seu Pai, como aquele que, o seu amigo, aquele que se importa e que te vê em secreto e não te julga, ou não te rejeita, né? Mas escuta, se compadece, e ele pega o seu fardo e troca por um fardo suave. Essa é a visão que eu tenho, né? Essa é a perspectiva, né, que eu tenho. Interessante. Né? É verdade? Interessante, porque você está falando, eu estou pensando justamente nesse ponto de partida. Você trouxe essa perspectiva desse desabafar com Deus, né? Não contra Deus. Você tem o encorajamento aí da palavra, das Escrituras quanto ao desabafo, textos maravilhosos, dos Salmos, de pessoas, do próprio Jesus Cristo. Você tem o desabafo dramático, né, de Jó, que é interessantíssimo. A gente analisa como que ele... Por tudo que ele passou, né, Neudinho? Ele teve perdas, assim... quando me comparam e olho para a história de Jó, para a vida, ele perdeu tudo, né? Quer dizer, no sentido família, bem, perdeu tudo. E aí você vai vendo o diálogo dele com Deus, né? Mesmo assim, ele não entra na murmuração. Ele tem esse desabafo, é dramático, é doloroso, mas ele entra nesse desabafo. Tem o desabafo de Ana, que o próprio Elber César coloca, né? Isso, eu listei vários exemplos, exatamente isso, de Ana, de Jó. Vai lá, vai. O que eu acho interessante, assim, a medicina, que cuida, né, a gente cuida da saúde, da mente, do coração, ela já propõe isso, né, dessa prática do desabafo, como eles colocam assim, como algo... o problema não é o que você fala, é o que você deixa de falar. E a gente vive dias difíceis, onde as pessoas vão cada vez mais se fechando nos seus problemas, nas suas ansiedades, nos seus medos, nas suas lutas, e vão se fechando. E isso acontece, e pode acontecer dentro da casa, no relacionamento com a esposa, com o filho, no relacionamento na igreja, né? E então a gente tem uma ferramenta, eu diria, por isso que é interessante revisitar as práticas devocionais, principalmente nesses dias tão difíceis,
porque vai reconectando a nossa fé, vai trazendo um exercício prático. Como que a gente pode se distanciar desse panorama difícil, caótico, e se energizar com a palavra de Deus e com esses elementos que trazem para o nosso dia a dia uma nova perspectiva, né? Da gente realmente poder utilizar a prática do desabafo como um momento de desabafar com Deus. Às vezes a gente precisa ter esse exercício com os nossos familiares também, né? Criar essa cultura, criar esse jeito da gente... Porque as situações do dia a dia são difíceis. Então, o falar é muito importante, né? Criar, quem sabe, aí um momento onde a família possa ter esse desabafo de sentimentos, o que não pode acumular, né? Sentimentos, ressentimentos que vão se acumulando, e a própria palavra de Deus nos diz que isso pode se tornar raiz de amargura, trazer doença para o nosso próprio corpo, para a nossa alma, para a nossa mente, né? Então, eu fico muito feliz de poder conversar e saber que uma das coisas que nos sustenta no ministério é justamente a gente identificando, né, esses lugares. Eu costumo dizer, já cometi muito equívocos nessa prática do desabafo, porque a gente acha que todas as pessoas, às vezes, têm essa compreensão, né? Ainda há no imaginário essa ideia de liderança o líder é sempre super líder, ele dá conta de tudo, e às vezes não dá. E no livro ele traz essa perspectiva, né, de ambientes e de lugares de desabafo. Ele traz o momento ali do desabafo espiritual, do desabafo mútuo, que é nessa relação com o outro. Lá em Gálatas, né? Exatamente. O desabafo, às vezes, em alguns casos, precisa ser com um profissional da área, de uma área, aí entra os terapeutas, o médico, para que você possa, naquele ambiente, naquele fórum, colocar as suas questões, né? Você precisa de sabedoria para discernir qual é o ambiente do desabafo. Eu dei a abordagem só mais da sua caminhada com Deus, mas é lógico que as ferramentas são amplas. Essa ferramenta pode ser ampliada, e principalmente tem situações que só um profissional, né? Só um profissional da área, né? Um psicólogo, né? Um terapeuta que pode talvez ir mais fundo ou compreender com mais profundidade e propor, né, uma abordagem mais profunda para lhe curar, né? É lógico que nós não estamos prescindindo aqui da necessidade ou da importância do terapeuta, mas eu digo para você que se a gente começar a aprender a caminhar com Deus em oração, em confissão, na prática do desabafo e na meditação da palavra, provavelmente, assim, dificilmente, ou pode até acontecer, mas a necessidade de um terapeuta profissional talvez até diminua, né? Porque a gente já vai curando. Mas tem casos... Tem uma rede de amigos, né, onde você pode conversar, como você colocou, né, como a gente sempre busca essa rede de pessoas confiáveis, que você caminha, ajuda muito, né? E realmente elimina aí... Claro que tem alguns casos específicos que a gente acaba tendo que orientar e recomendar, né? Mas, na grande maioria, a gente pode, das vezes, realmente criar essa... Eu gosto de pensar no reino de Deus como esse reino de amigos, né? Como Jesus propôs. E nem Jesus abriu mão de caminhar de forma mais íntima, de forma mais próxima de seus discípulos, né? Embora ele tivesse um relacionamento sempre com os 12, mas dos 12 ele tira 3, Pedro, Tiago e João, e dos 3 ele ainda tem um que a própria palavra chama do discípulo amado, de João, que é conhecido como discípulo amado, que onde ele é mais íntimo ainda, né? Mais apegado, mais afinado. Né? É fundamental isso, né? Que a gente consiga... se a gente se cerca desses cuidados todos, eu fico pensando, eu me senti outro, na minha caminhada, hoje, eu me sinto mais forte, eu me sinto muito mais curado, sarado, alegre, feliz, por 4 práticas, ou por essas 4 providências. Primeiro, de manter a comunhão com Deus, isso é fundamental, isso é prioritário e é em primeiro lugar, né? E orar e tal. Segundo, de começar a tratar as coisas dentro da minha casa e não deixar acumular. Essa coisa que você falou. Às vezes você vai acumulando, não trata, não conversa. E aí quando estoura é um negócio já para separação, ou para entendeu? Para um divórcio, porque
Às vezes, mas por causa disso, mas não é por causa disso, é porque foi a gota d'água, né? A gota d'água no universo de conflitos que não foram tratados. Então, a segunda coisa é providenciar para que meu relacionamento com minha esposa e meus filhos estejam bem, para não ter insatisfação, ou para que não tente ver a grama do vizinho mais verde do que a minha. Então, essa ideia de... Terceira coisa importantíssima, eu investi em amigos, em uma rede de amizades onde eu posso contar, em todos os aspectos. Todos os aspectos, até financeiro, assim, é lógico que financeiro nas últimas, né? Mas, por exemplo, quando eu fui fazer minha faculdade, que eu estava sem recurso, uma rede de amigos me ajudou, uma rede de amigos. Quando eu estive, meu carro quebrou e eu estava a pé, meu motor do carro, eu bastei compartilhar com 4, 5, mandaram deixar na oficina e pagaram o conserto. Então, assim, tô falando que isso é a exceção, mas principalmente é ligar e conversar. Vamos marcar uma conversa, vamos almoçar, vamos fazer uma caminhada na beira-mar. Né? Eu tenho um amigo muito precioso, que é o Fernando, ele é professor na Universidade Federal, foi um presente de Deus que eu conheci através da peregrinação com o pastor Carlos Queiroz. Interessante. Carlinhos Queiroz, né, que é meu amigo também, mas eu fiz amizade com o Fernando, sempre quando mesmo daqui de Rússia, eu já vou para Fortaleza e falo, não, vamos fazer uma caminhada na beira-mar. E nós vamos caminhar, e depois a gente vai jantar, e a gente conversa e compartilha, e isso é bom. Então, assim, e a quarta providência, importantíssimo, é ver a igreja com outros olhos, não ver a igreja mais como, assim, só como um peso ministerial, mas como um prazer de poder estar servindo, né? Porque às vezes a gente está tão sufocado com muitas atividades que a igreja se torna um peso. E aí eu comecei a pensar na igreja no lugar onde eu possa desenvolver aquilo que Deus me deu como dom e que eu tenho prazer em fazer. E diminuir o mínimo possível aquilo que não me dá prazer e tentar delegar, né? Que é o que eu fiz, né? Então tem as pessoas que fazem a parte mais burocrática, a parte de secretariado, todas as coisas. E eu fico mais responsável por pregar, por ensinar, por fazer um aconselhamento, as coisas que dão menos... Porque senão o ministério é um peso. O ministério é um peso. Se você não delegar, se você não distribuir tarefas, se você não fizer com que haja uma equipe de líderes que lhe ajudem, também se torna um peso a igreja. A igreja se torna um peso. Então, se você toma essas providências, o fardo já é mais leve, né? E hoje eu caminho num fardo muito mais leve. Eu sou leve, né? Sou leve, né? Gosto de ouvir boa música. Né? Antes, assim, eu tinha problema. Rapaz, mas será que isso não é perder a minha espiritualidade? Isso lá no início, na imaturidade. Sim. Não. Hoje eu fiz uma playlist de boas músicas que eu coloco, só viajo, medito, né? Compartilho. Então, assim, eu acho que cabe a nós nos cercarmos de cuidados para que o nosso coração esteja bem, esteja em paz, né? Não adianta adiar, mascarar, adiar sofrimento, guardar rancor, mágoa, coisa ruim, que isso só vai envenenando a nossa alma. Né? Então isso é uma questão de sabedoria. Né? Na verdade, todas as práticas devocionais são meios de graça. Eu penso que são meios de graça que nós não podemos abrir mão. Né? E é lógico, cada prática tem vários aspectos, mas essa especialmente aqui do desabafo é importante ter também no desabafo essa gama de possibilidades. Né? Diante de Deus, uma rede de amigos, né? Terapeutas, o desabafo mútuo. Né? E eu quero só, o tempo corre, eu queria só mostrar para vocês. É tão bom, é bom demais. Um exemplo aqui do Salmo 73. Eu não sei se vocês já pensou no Salmo 73, como um camarada que é muito sincero. Ele disse que quase se desviou. Ele está falando para Deus, Senhor, eu ficava pensando nos maus, nos arrogantes. Eu fiquei pensando até que não valia nem a pena manter puro o meu coração. E ele disse tudo. Mas olha o versículo 16, Salmo 73, a partir do 16. Como muda? Por que muda? Porque muda porque ele desabafou, muda porque ele falou, muda porque ele praticou. É o resultado aqui. Ele diz assim, em só refletir para compreender isso, eu achei muito pesada a tarefa para mim. Até que eu entrei no santuário de Deus e eu atinei com o fim deles. E aí ele vai dizer o que vai acontecer com os ímpios. E aí
Lá no final, no versículo 24, ele diz assim: tu me guias com teu conselho, depois me recebes na glória. Versículo 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então você percebe um homem que começa dizendo: quase meus pés se resvalaram, quase faltou pouco para eu me desviar. E ele vai dizer por quê. Termina dizendo: eu vou permanecer, eu vou continuar com Deus, eu vou ficar junto com Deus, porque é bom para mim é isso. Então, assim, a prática de você entrar na presença de Deus e abrir o seu coração e desenvolver isso vai dar a você mais substância, mais firmeza, mais condições de caminhar, né? Porque a caminhada não é fácil, né? Não é fácil. A caminhada nós somos cercados de dificuldade, principalmente nesses dias, né? Quantas pessoas estão com medo, né? Eu acho que estão 3 sentimentos agora que eu vejo na minha comunidade, e eu tenho tratado meus irmãos. O primeiro é a ansiedade. Tem muita gente ansiosa. Ansiedade, as pessoas estão com medo, né? Muito medo do futuro, do amanhã, medo de ser contaminado, medo de como é que vai ser, medo. A segunda é a questão da falta de perspectiva. Tem muita gente que perdeu o emprego, muita gente que reduziu o salário, muita gente que está com medo de como é que vai ser, a falta de esperança. Tem muita gente sem esperança. Não vê perspectiva, né? E tem muita gente que está amargurada a tal ponto de estar questionando Deus. Assim, a questão da crise de fé, né? Eu vejo irmãos dizendo: mas por quê? Por que Deus permitiu? Ou por que Deus deixou? Por que Deus não está vendo tanta gente morrendo, né? 70 mil mortos é muita gente para morrer. Então, tem vários sentimentos. Então, em vez de você ficar... Eu digo uma dica aí para quem vê ou assistir essa nossa live, essa nossa gravação. Em vez de você ficar assim, questionando, né? E querendo deixar essas coisas, vá para a presença de Deus e fala isso com Deus. Você pode falar: Senhor, por que tu deixaste? Né? Por que, Senhor? Pode dizer, faz como Jó. Jó fez várias perguntas, né? Várias perguntas. Inclusive com relação à esperança, né? Ele perdeu a esperança. O capítulo 19, se você ler lá de Jó, ele vai relatar isso. Ele perdeu a esperança, né? Ele questiona a questão do nascimento dele, né? Então ele fala daquilo que está no íntimo dele, né? Sim, e não mascarou, né? Ele não entende, né? Meu amigo Marquinhos entrou aí, Marcos de Juazeiro aí. Pastor Marquinhos, um abraço, Marquinhos. Estava falando de você há pouco tempo, viu? Coisa boa. Um abraço. Então, essa ideia que você percebe lá, assim, quando eu li o livro de Jó pela primeira vez, eu quase me escandalizei. Por quê? Eu era muito novo. Porque eu ficava pensando: mas como é que ele tem coragem de dizer isso, né? Como é que ele está dizendo isso diante de Deus? E por quê? Porque o que eu tinha ouvido é que Jó não tinha pecado. Jó não pecou, né? Assim, Jó não pecou no sentido de ele foi íntegro. Ele manteve a sua fé. Aí, que era o herói da fé, né? O exemplo de fé. Mas como é que pode, né? Abração, Marquinhos. Você está no meu coração. E aí, quando eu vi tudo isso, aquilo, e no final, Deus vai responder com 70 perguntas, né? Deus faz 70 perguntas. Mas no final, Deus trata assim de forma tão poderosa e maravilhosa a vida dele, restaurando tudo, né? Repreendendo os amigos que falaram sem sabedoria. Sim. A gente percebe essa dimensão de um relacionamento com Deus, não do Deus carrasco que está vigiando, ver se a gente pisa na bola nas nossas palavras, se a gente aceita tudo assim, sem questionar, no sentido de tentar levantar mesmo questionamentos. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com a blasfêmia ou com a murmuração, né? Mas você lamentar, você desabafar diante de Deus, como diz o nosso querido aí Eben César, isto a Bíblia está claro, está cheia de exemplos, isto é legítimo, isto é saudável, né? Então Jó, ele não entende o que está acontecendo, né? Não tem explicação mesmo, né? Mas é interessante que
no final ele contempla a glória de Deus. Eu acho que esse é o sentimento desses dias, né? Em vez de você ficar guardando no seu coração, desabafe, diga: Deus, eu não entendo, né? Eu não mereço, eu sei que nós não merecemos. A minha oração, por exemplo, hoje foi: Deus, eu não tenho direito de te questionar, porque nós não merecemos menos do que isso. Do vírus, da miséria, da morte, nós não merecemos menos do que isso. Mas a oração que a gente tem que fazer é a oração de Abacuque: na tua justiça, Senhor, lembre de ter misericórdia, né? Então, esta é a ideia, né? Que você possa dizer para Deus: Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou ansioso, Deus, eu estou com eu estou com dúvidas. Diga para Deus, desabafe: Senhor, eu estou com medo desse vírus chegar na minha casa. Diga para Deus. Tu acha que Deus vai te julgar, te ignorar ou te castigar porque você vai desabafar diante dele? Não vai, né? Deus com certeza vai se voltar para nós com ar de misericórdia e de graça. E no mínimo o nosso coração vai ficar melhor, né? Exatamente. No mínimo o nosso coração vai ficar mais saudável. É verdade? No mínimo você vai ficar mais solto, mais leve, a vida vai ficar mais tranquila, né? No sentido de você... Talvez o contexto não vai mudar, mas o seu olhar em relação ao contexto, às circunstâncias, ele tende a melhorar, né? Como você falou, a gente se distanciando desse arsenal de notícias, que é de todos os lados, e aí você falou de um ponto interessante: ansiedade. O Brasil já era considerado o segundo o índice maior de ansiedade. Hoje está lá no topo. E as pessoas estão indo para outros refúgios, né? Eu li uma reportagem semana passada que, por causa da ansiedade, as pessoas vão para o cigarro, para a bebida. Então, assim, além do desafio da igreja ser igreja... Nunca foi tão vendido, né? Nunca se vendeu tanto ansiolítico no Brasil como agora, né? Então a igreja tem esse papel de ajudar as pessoas a lidar com essa questão. Se nós estamos sofrendo e conhecemos a palavra, temos esse caminhar, imagine as pessoas que não têm essa esperança firmada em Jesus Cristo, né? Realmente é desesperador, né? Então, realmente a gente... eu louvo a Deus. Assim, as práticas devocionais eu conheci antes mesmo de trabalhar com você lá na Betânia. O pastor Fábio, eu ouvi falar do Elbelin César através de uma classe lá na Central, na IPF, de práticas devocionais, na época do pastor Fábio. Acho que eu tinha até esse material, o Fábio me passou. Eu não sei nem onde é que está, mas ele me passou o material. Exato. E aí eu fiquei encantado, porque assim, a gente vai vivendo às vezes o dia a dia do evangelho, aquela rotina, que vai esquecendo do ordinário, né? Assim, a gente pode fazer isso. Isso fortalece a nossa fé, a nossa caminhada, entendeu? Então, é fundamental, acho que, revisitar no tempo tão difícil essas práticas, e aí a gente vai percebendo o quanto que a Bíblia nos traz, né? Encorajamento. Eu acho fantástico. A Bíblia traz encorajamento de pessoas que viveram as mesmas coisas que nós estamos vivendo e que sobreviveram porque elas tiveram, como você falou, a sabedoria de poder ouvir, desabafar com Deus. No caso de Davi, né? Davi também teve a questão da escuta, né? Que a gente precisa escutar muito. Para alguém desabafar, você tem que encontrar alguém que te escute, né? Porque se a pessoa falar mais do que você não vai conseguir desabafar. É um outro desafio também, né? O Davi, no Salmo 142, quando ele estava fugindo de... É interessante, Salmo 142, ele estava fugindo de Saul, né? Isso. Ele diz assim, no versículo 2: derramo perante ele a minha queixa. Salmo 142, 2. A sua presença exponho a minha tribulação. Então é muito interessante. E ele diz no versículo 4: olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. E a ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. E aí ele vai. E no versículo 7 ele diz: tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graça no teu nome. Então Davi não foi só esse salmo, vários aqui. Que Davi, ele conta para Deus como é que está e o que é que está passando, né? É verdade. Então, assim, para a gente concluir, não tem dúvida de 4 coisas. Primeiro, que a prática
A prática do desabafo é saudável e é legítimo e Deus colocou à nossa disposição para nosso crescimento. A prática do desabafo ele traz vários benefícios, eu tinha listado aqui alguns benefícios, mas aí nós falamos só em linhas gerais, como alívio, como descanso, como fortalecimento, como uma melhor experiência com Deus, uma experiência viva com Deus, para você caminhar com Deus. A prática do desabafo, ela é multiforme, nós não podemos bitolar só a um momento ou a um meio, nós temos vários meios, você pode escolher aí um amigo para caminhar com você, você pode escolher um amigo para ter um desabafo mútuo, né? Você pode fazer isso com Deus, você pode fazer isso em família, você pode fazer isso com um terapeuta. Então, assim, você tem várias possibilidades. E, principalmente, se você praticar não só a prática do desabafo, mas a oração, a meditação, a confissão e as outras práticas, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós vamos ser muito mais saudáveis, muito mais fortes, muito mais dinâmicos na nossa caminhada com Deus, a tal ponto de sermos instrumento de encorajamento também para outros, né? Estarmos bem para servir de encorajamento para outros, mais ou menos isso. Amém. E não é uma questão só assim, de regrinha, né? De ficar bitolado a regra, não, é uma coisa muito informal. É você e Deus, né? É você e seu amigo, é uma coisa muito mais dinâmica do dia a dia. Não é uma bitola que você tem que fazer no horário certo, no dia certo. Não. É algo na dinâmica da vida, na caminhada da vida você pode praticar, né? Essa disciplina espiritual. Né? Maravilha, Neudinho. Muito bom. Muito bom a caminhada. Acho que já vai encerrar, né? Já vai encerrar. Eu quero mais uma vez te agradecer. O Neudinho, eu trabalhei, foi o meu primeiro ministério, pastor auxiliar com ele. E desde lá a gente mantém mesmo a distância, mas sempre o contato. Bom saber que Deus está cuidando de você, da Eugênia, dos filhos. Deus está te abençoando aí, esses desafios ministeriais, como dessa nova formação, né, na área do direito. E fico muito feliz e agradeço por ter aceito esse desafio. E para mim foi muito edificante, tem sido edificante poder revisitar novamente como prática mesmo do dia a dia, as práticas devocionais, né? Por mais simples que sejam, no sentido, a leitura bíblica, é óbvio que a gente faz leitura bíblica, mas, né, encarnar isso e colocar isso na nossa agenda como algo, como exercício devocional, onde realmente a gente é alimentado, né, pelo Pai, alimenta o nosso coração, nossa mente, né, a oração. Na domingo vamos falar sobre confissão, também a prática da confissão. Então, eu quero agradecer, foi muito oportuno, foi muito bom. Espero que Deus continue te abençoando aí. E precisando, estamos por aqui. Eu queria que nesses 2 minutinhos que a gente tem, você fizesse uma oração aí com a gente, para encerrar. Foi um prazer também, André. Foi uma satisfação. Agradeço aí a confiança. Estou aqui à disposição. Quando precisar de mim, viu? Deus lhe abençoe aí no seu ministério. Amém. Amém, querido. Amém. Obrigadão. Pai querido, abençoe-nos, Deus. Nos dê graça para compreendermos a dimensão do teu amor, a profundidade da tua graça, a amplitude da tua misericórdia e não duvidarmos de que o Senhor nos ama, de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor tem um olhar de amor, de Pai para cada um de nós. Amém. Ajuda, Senhor, a tua igreja a confiar, a caminhar nas práticas devocionais em relação ao desabafo, usá-la, Senhor, de forma adequada, de forma contínua e trazendo, Senhor, benefícios para a vida da tua igreja. Amém. Nos abençoe nossas famílias, abençoe a família do André, abençoe sua esposa, Senhor Deus, Joelma, seus filhos, abençoe minha casa, abençoe as nossas igrejas, que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Neudinho, um abraço para a família, Deus abençoe, viu? Um abração, viu? Deus abençoe. Para encerrar, foi o tempo certinho aqui, maravilha. Um abraço. A Eleni entrou no amém. Eleni, um abraço. Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a família. Um abraço, Eleni. A todos. Tchau, tchau. Tchau.